Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, vou de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, 34ª lição, a libertação dos espíritos maus, e mais uma parte dessa lição, onde nós vamos adentrar no mundo de Deus, onde nós vamos extrair desse mundo de Deus muitas informações, que a palavra de Deus é o mundo de Deus, e é ali que nós temos que beber, receber a sabedoria. E a palavra de Deus, ela fala sobre o império das trevas, ela fala muito sobre as hostes malignas, sobre as opressões satânicas. E quanto mais a gente estuda da palavra de Deus, mais nós aprendemos que o império das trevas tem dominado, tem escravizado milhões de criaturas que nasceram de novo, que pertencem a Jesus e que não sabem os seus direitos, não conhecem a sua posição em Cristo, então elas não conseguem resistir às investidas do maligno. Eu acredito que quando a pessoa é iluminada pela palavra de Deus, essa pessoa toma uma posição na vida que ela jamais conheceu antes e ela passa a ser vencedora. Uma pessoa passou 40 anos como diácono de uma certa igreja. Durante 40 anos, essa pessoa viveu no adultério, apesar de participar da Santa Ceia e de louvar a Deus. Até que um dia, assistindo o nosso programa pela televisão, o Senhor Deus mostrou para ela a situação dela e essa pessoa escreveu: Missionário Soares, muito obrigado. Se não fosse o seu programa e se eu tivesse falecido, já tem uma idade avançada essa pessoa, eu teria ido para o inferno. Eu não achava que no meu caso Deus me condenaria. Você imagina o império das trevas durante 40 anos, ou mais, só 40 como diácono. Ele conseguiu mentir para essa pessoa que Deus entendia o caso dessa pessoa. E ela vivia num pecado rasgado, achando que ela era exceção. Mas não existe exceção. Eu não sou exceção. O pregador mais famoso do mundo não é exceção. E o cristão menor, que nasceu ontem no Reino de Deus, se é que a gente pode qualificar de menor, quer dizer, o que menos está sendo usado no Reino de Deus, ele também não é exceção. Então nós temos que ver que isso é em relação ao pecado, em relação à saúde. Por exemplo, não há um caso em que Deus queira que a pessoa sofra. Toda doença, toda enfermidade é uma opressão satânica. Missionário, o senhor é radical? Não, eu não sou radical. Você lê, por favor, a Bíblia Sagrada. Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte curando os oprimidos do diabo. Então, o Espírito Santo havia ungido, o Senhor Deus havia ungido com o Espírito Santo e poder a Jesus, que ele andou curando os oprimidos do diabo. Então, todo mundo que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus abençoou, era uma pessoa oprimida pelo diabo. Agora, entenda, quantas pessoas hoje vivem oprimidas pelo diabo e dizendo: Deus quer que eu viva assim. Encontramos na Bíblia Sagrada um só caso em que Deus tenha dito que a pessoa tinha que sofrer?
Jesus alguma vez virou as costas para alguém e disse, não, o seu caso eu não vou atender, porque Deus quer que você sofra. Não encontramos um só caso. Então como Deus pode hoje requerer que eu sofra, se no tempo passado Ele não requereu que ninguém sofresse? Então Deus tem uma vontade para mim que Ele não teve para os outros? Eu sou especial e especial para pior? Olha, o que falta é entendimento do que a Bíblia Sagrada fala sobre a ação do império das trevas. Estas coisas são opressões satânicas e nós temos que aprender a palavra de Deus. Se você é um preguiçoso espiritual, você não quer dar mínima para aprender, você pode escrever, você não vai crescer na vida espiritual. E se você não cresce na vida espiritual, você não cresce na vida financeira, você não cresce na saúde. Há pessoas que acham que já que dão o dízimo e dão as ofertas, que eles já fizeram o que tinham que fazer. Não, você tem que passar a servir a Deus. E se você não servir a Deus, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que o diabo está lhe oprimindo, o diabo está lhe derrotando e coitado de você. Bom, nós vamos hoje, o título dessa lição é Subjugado por Cristo. O diabo foi subjugado por Jesus. Nós vamos ver aqui vários aspectos, já vimos na parte A, né? Essa é a B. Por exemplo, subjugar significa submeter pela força das armas, dominar, vencer. É o que Jesus Cristo fez com o diabo. Jesus dominou, Jesus venceu, Jesus submeteu o diabo não pelas armas, aquilo que nós conhecemos armas, mas pela arma mais poderosa que foi o amor de Deus. E o diabo está subjugado, está vencido por Jesus. E nós também temos que vencê-lo. Por exemplo, diz a Bíblia, uma certa vez, Jesus subjugando o demônio. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 4, o caso do Gadareno, que nós já estudamos bastante. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém o podia subjugar. Então não havia força naquela época que subjugasse aquele crente quebrado. Mas Jesus apareceu em cena, nós podemos ler em Marcos capítulo 5, também Mateus relata isso, também Lucas relata, mas nós estamos aqui hoje em Marcos. Marcos capítulo 5 diz da seguinte maneira: chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém subjugar. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia subjugar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros feridos com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não os enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando o monte uma grande manada de porcos, todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e sendo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito estado, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes como que acontecera o endemoniado e acerca dos porcos. Bom, tudo bem. Então, o Senhor Jesus, vamos examinar esse caso aqui, Jesus subjugando o demônio. O demônio havia subjugado um homem. Ele entrou através de violência e ele fazia do homem o que ele queria. Ele vivia nu, ele vivia morando nos sepulcros, e ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém o conseguia libertar. O demônio subjugava aquele homem. O demônio mantinha aquele homem no seu cativeiro.
Algumas vezes os homens da cidade saíram, prenderam o homem, amarraram ele com corrente, e ele quebrava tudo aquilo ali. Era muito violento. Ninguém podia passar para aquele lado. Mas o Senhor Jesus foi lá. E Jesus chegou, subjugou o demônio que estava no homem. E na mesma hora, o homem ficou liberto. Diz aqui a Bíblia Sagrada que ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Então, Jesus fez uma obra de subjugar o demônio. O que nós temos que fazer é isso. Talvez nós vemos uma situação que nos ameaça tanto e nós dizemos, não temos condição, nós não vamos conseguir. Isso é pura tolice. Claro que nós conseguiremos. Claro que temos condições de subjugar a força maligna. Claro que temos condições de amarrar aquela entidade e proibi-la de agir naquela vida da pessoa. Agora, temos que fazê-lo em nome de Jesus. Jesus fazia por quê? Porque ele tinha o poder de Deus com ele. E por que é que Jesus tinha o poder de Deus com ele? Porque Jesus obedecia ao Pai. Ele falava o que o Pai havia lhe ensinado para falar e ele fazia o que o Pai havia lhe ensinado para fazer. Agora, se nós não tirarmos tempo para meditar na Bíblia Sagrada, para aprender com Jesus o que é que temos que fazer, quando o mal vier nos atacar, nós não vamos fazer nada, nós não sabemos. Tem pessoas que estão exatamente nessa posição. Você as convida para vir à igreja, não, eu não posso, eu não tenho tempo, um dia eu vou. Resultado, uma hora dessa, o espírito maligno domina essa pessoa. Pula sobre ela, subjuga a vida dela, arrasa, destrói, e ela vem correndo, por favor, me ajude, o que é que eu vou fazer? Vamos acordar e vamos aprender a palavra de Deus. Vamos descobrir o que é que temos que fazer, para quando o exame chegar, o teste for aplicado, a gente poder sair com nota 10. Jesus disse que tudo que o Pai o havia ensinado, tudo que o Pai o havia prescrito era o que ele falava e fazia. Meu irmão, Deus não tem que falar comigo para que eu possa fazer daqui a pouco. Ele já falou na palavra dele. Então eu vou estudar, eu vou aprender. E quando surge uma situação, e às vezes a situação vem muito séria, às vezes é um verdadeiro complô satânico, o inferno todo se levanta, o inferno todo se junta e se lança contra a gente para nos vencer. O que é que nós vamos fazer quando surge isso? Nós vamos nos estabelecer na palavra e vamos dizer, em o nome de Jesus, eu paraliso toda essa ação do diabo. Pode ser doença, problema conjugal, problema financeiro e pode ser uma perseguição. O diabo tem 1000 maneiras de se levantar, mas Jesus já o subjugou. Jesus já o venceu. E nesse caso aqui do endemoniado, Jesus está mostrando para nós que quando os homens falham, até agindo em conjunto, porque eles subjugavam aquele homem, prendiam aquele homem, mas ele arrebentava tudo. E ele ficou como dono de uma situação. Às vezes, você está para vender uma casa, porque instalou-se na periferia ali, na redondeza, um bandido. E ele está fazendo aquilo ali um lugar de quadrilha. E você está dizendo, eu não posso morar aqui. Mas onde está a autoridade espiritual que Deus lhe deu, que você pode amarrar aquela entidade e até aquele bandido vai se converter? Por que que você tem que fugir? Por que é que você tem que correr? O endemoniado dos gadarenos, ele tinha o demônio dentro dele e as pessoas corriam. Aquilo ali era a região dele. Quantos traficantes hoje adotam onde você tem a sua casa, desvaloriza o seu imóvel? Ou algum mau empresário resolve construir um motel de alta rotatividade perto do seu imóvel? Ou um cassino, alguma coisa parecida, uma boca de fumo, e você diz, o que eu vou fazer? Mas onde está o seu Deus? Onde está a sua confiança em Deus? Onde está a sua autoridade? Você tem que penetrar no mundo espiritual e paralisar aquela ação do diabo. Foi o que Jesus fez. Não, missionário. Ele foi lá de encontro ao homem. Quando ele chegou, você tem que prestar atenção. Vamos ver.
O apóstolo Lucas, ele escreveu sobre esse caso aqui, e ele nos dá um detalhe aqui um pouquinho mais esclarecedor. Diz o seguinte: navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quer dizer, os cemitérios geralmente eles fazem no início da cidade, né? Você imagina que naquela cidade ninguém mais podia entrar. Não podia entrar ali o mantimento, não podia entrar ali o médico da outra cidade, tinha que dar uma volta. Porque se viesse naquele caminho, ninguém podia passar por ali. Esse homem era extremamente violento. Muito bem. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Bom, Jesus não tinha chegado perto dele, mas no mundo espiritual, Jesus já tinha feito a obra. Você está entendendo? Jesus viu, porque ele era Deus, ele sabia que tinha aquela situação, então ele entrou no mundo espiritual e deu a ordem: demônios, vocês vão sair daquele homem. Eu quero aquele homem liberto. E Jesus então foi de encontro. Você está entendendo? Há um bandido que instalou uma boca de fumo, formou quadrilha perto do seu trabalho ali, sei lá mais o quê, ou um bando de coitados, mendigos, resolveram agora se alojar bem em frente ao seu estabelecimento comercial. Afugentou os clientes. O que é que você faz? Você entra no mundo espiritual e amarra aquela entidade. Ou de uma hora para outra, fiscais charlatões começaram a aparecer na sua empresa e querem extrair dinheiro de você, querem extorquir, porque senão vão multar, e você está mais ou menos vermelho, você quer se acertar, mas eles não querem ter paciência. Meu irmão, entre no mundo espiritual, onde as coisas são decididas, e amarra essa entidade, e depois vai enfrentar a situação. Jesus não amarrou e ficou do lado de cá, não. Ele foi enfrentar. E quando chegou lá, o demônio sabia que já estava subjugado, ninguém podia passar, mas Jesus já tinha amarrado ele, porque se amarra primeiro no mundo espiritual. E ele veio correndo, prostrou-se diante de Jesus, e tentou adorar Jesus, tentou negociar com Jesus. Mas Jesus foi inflexível. E não seja flexível. Fique duro, inflexível na palavra, diga, determine, vai ter que sair, porque eu estou ordenando, eu estou tomando uma posição. Quando Jesus subjugou esse caso e agiu dessa maneira, ele queria que nós aprendêssemos, e olha, Jesus fez uma porção de obras, mas as que foram colocadas na Bíblia, elas servem de exemplo, elas servem de mapa para nós. Então Jesus fez isso, e ele queria que nós soubéssemos que é desta maneira que temos que fazer. Você precisa tomar uma posição em nome de Jesus. Você precisa levantar-se. Missionário Soares, tem uma mulher roubando meu marido. Eu vou quebrar a cara dela. Vai, e ela vai processar você, e você contou direito para a cadeia. Quebre mais do que a cara. Então eu faço o que? Eu mato ela? Não, você não vai fazer mal àquela pessoa. Ela é uma infeliz. Você vai fazer uma coisa muito maior. Você vai entrar no mundo espiritual, vai amarrar aquele demônio que está nela, mandá-lo embora, e depois então você dá uma palavra de fé, espera a hora que Deus vai dizer a hora que for, e você vai ver que aquela pessoa vai ter os olhos abertos, e ela vai ver que ela está lhe fazendo mal. Ah, se nós passássemos a praticar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a nos estabelecer na palavra, meu irmão, as coisas seriam tão diferentes. O problema é que nós deixamos o demônio solto. Jesus não. Jesus o subjugou. E o demônio teve que obedecer a Jesus. Passe a subjugar esse espírito que está dominando você. Você quer ser santo, mas de vez em quando você escorrega. Não deixe. Diga, demônio, eu vou subjugar você. Fale com ele. Amarra-o de pé e mão. E se estabeleça sobre a palavra. E não permita mais que ele domine você. Que ele atinja mais você. Ao contrário, diga para ele que você não quer mais na sua vida. E você tornar-se-á uma pessoa vitoriosa, você tornar-se-á dono de sua vida em nome de Jesus. Tá bom? É isso que Deus quer para você. Meu irmão, não abra mão. Jesus subjugou o espírito mau. O homem depois ficou assentado em perfeito juízo, vestido. E ao lado já de Jesus.
Talvez essa pessoa que hoje esteja contra você. Amanhã também ela vai estar vestida espiritualmente e em pleno juízo, assentada do seu lado, ouvindo da sua sabedoria. Agora, para você ensiná-la, você tem que ter sabedoria, tá bom? Vamos passar para outra parte, em nome de Jesus. Aqui de tesouro, eu quero ler sobre isso. Cliff é um homem comum. Não se meta em